Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. Amém? Prestou bem atenção na leitura, irmãos? Vamos falar de como vivia os salvos na terra. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo ele está perdido e condenado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Tiago, ou melhor, Paulo vai dizer em Romanos também, capítulo 12, verso 1. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tiago também vai dizer que todo aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. João, em sua primeira epístola, também diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, eu sei que Deus ele quer nos mostrar as coisas que estão acontecendo no mundo. Ele quer nos falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Apesar da Bíblia falar tudo isso, de Deus falar tudo isso a respeito do mundo, nós custamos a ver a situação em que o mundo se encontra. Apesar de Deus nos falar de como está o mundo, nós não entendemos o que Deus ele quer nos dizer. E não sentimos nenhuma indignação com as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas a Bíblia é clara em dizer que esta é a situação do mundo. O mundo está perdido, o mundo está condenado. O mundo é do maligno. E nós não conseguimos ver e nem entender o que Deus nos mostra por meio da sua palavra, a situação do mundo, e nem o que Ele nos diz, como o mundo está, como o mundo se encontra, de forma que poderíamos sentir uma certa indignação e repulsa pelas coisas que estão acontecendo no mundo, como a Bíblia diz que Noé, pregador da justiça, e também Ló, que ficava indignado com a situação em que a sua geração vivia. Mas eu espero que o Espírito de Deus ele venha nos mostrar e nos fazer entender o que Deus ele quer nos dizer por meio da sua palavra. Porque nós vamos falar sobre Caim, o filho de Adão. A Bíblia diz que Caim, queridos irmãos, ele fundou uma cidade. Ele é o primeiro arquiteto, ele é o primeiro inventor. E ele cria uma cidade, e não só uma cidade, mas Caim, ele também cria uma cultura. Ele não só criou uma cidade, mas ele forma também uma cultura, e ele faz isso por meio dos seus filhos. Ele faz isso por meio do seu filho, ou melhor, dos seus filhos. A Bíblia diz que ele teve um filho, e ele fundou uma cidade e colocou o nome dessa cidade do seu filho. E você vai ver, porque é interessante que o capítulo 4 ele vai falar sobre os descendentes de Caim. Ele vai falar sobre os descendentes da serpente. E o capítulo 5 vai falar sobre o descendente da mulher. Ele vai falar sobre os filhos de Deus. Então temos duas narrativas, temos duas histórias, temos dois povos,
Temos aqui os perdidos e temos os salvos. E o capítulo 4 narra sobre a história de Caim. Interessante que na leitura que nós fizemos, que fala que Caim, ele edificou uma cidade, você vai observar que logo fala sobre os seus descendentes, fala de seus filhos, porque a Bíblia diz que ele funda uma cidade, e ele gera seus descendentes, e a Bíblia diz que um dos seus descendentes, irmãos, ele foi fabricador de tendas. Ele construía tendas para habitar. Outro filho dele diz que foi criador de gados. Outro filho dele foi inventor de música. Outro filho dele foi construtor de ferramentas. Então ele cria aqui, queridos irmãos, uma cidade, ele constrói uma cidade por meio dos seus filhos, e ele forma também uma cultura. Mas o interessante é nós entendermos o porquê Caim faz isso. Por que Caim edificou uma cidade? E por que ele forma uma sociedade e uma cultura? Ele faz isso para a sua própria sobrevivência. Ele faz isso para a sua sobrevivência. Ele sabe que ele estava perdido e condenado. Ele sabe o que ele tinha perdido ao matar o seu irmão, depois que, antes de Deus até mesmo te adverti-lo. A Bíblia diz que ele era um agricultor, como o seu pai Adão cuidava da terra. E um dia ele levou as primícias do fruto do seu trabalho como oferta a Deus. E a Bíblia diz que Deus não atentou para ele nem para a sua oferta. E o seu irmão era pastor, seu irmão Abel, e pegou os primeiros frutos do rebanho e levou em oferta para Deus, e o texto diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E Caim ficou irado, seu semblante mudou, e Deus foi falar com ele e disse: por que seu semblante caiu? Por que está irado? Se você procedesse bem, não seria aceito? Mas se procederes mal, o pecado está à porta e sobre ele você deve dominar. Então ele já tinha maquinado, já tinha tramado matar o seu irmão, ficou com ódio do seu irmão e decidiu matá-lo. E levou seu irmão ao campo e lá derramou o sangue do seu irmão, tirou a vida do seu irmão. E quando Deus o confrontou, perguntou pelo seu irmão, ele disse que não era da sua conta a vida do seu irmão, que não sabia onde ele estava. E Deus diz: maldito é você, pelo que você fez. E a terra que recebeu da sua mão o sangue do seu irmão, ela não dará mais a sua força, ela não lhe dará mais o alimento. Você será agora vagabundo, fugitivo, vai perambular pelo mundo. É interessante que a gente nos lembra da sentença que Deus deu para Adão. Adão pecou contra Deus e Deus disse: maldito é a terra por tua causa. Só que Deus agora está dizendo: maldito é você, Caim. Deus disse que a terra tinha sido amaldiçoada por causa do pecado de Adão. A terra já estava amaldiçoada. Mas agora, Caim é amaldiçoado. Maldito é você, por ter tirado a vida do seu irmão. E a terra que recebeu da sua mão o sangue do teu irmão, ela não lhe dará mais força. Olha a situação de Caim.
Caim agora, ele, irmãos, é amaldiçoado. Ele não terá mais o alimento da terra. Ele agora será expulso da presença de Deus, porque quando Deus expulsou Adão do jardim do Éden, ele ficou na frente do portão do jardim, aonde estavam os querubins, e era ali que eles levavam a sua oferta de adoração a Deus. Era na porta do jardim do Éden que eles se encontravam com Deus. Mas agora ele não tem nem mais permissão para estar na presença do Senhor, e Deus o expulsa de sua presença. Ele vai ter agora que fugir, andar perambulando pelo mundo, vagando pelo mundo, sem morada, sem a presença de Deus. Então Caim, ele edifica uma cidade para a sua sobrevivência, porque tudo aquilo que ele tinha em Deus, ele perde, e agora ele tenta sobreviver com suas próprias forças e recursos. Se você não percebeu o que o texto está nos falando, porque ele edifica uma cidade, porque ele não quer ficar perambulando pelo mundo, ele quer ter um lugar fixo, ele quer ter uma habitação. Então ele edifica uma cidade, e ele perde tudo aquilo. Um dos seus filhos foi fabricador de tenda, o outro foi pastor de gado. E os animais, Deus tinha dado os animais para fazer roupa. George H. Pember chega até a dizer que os descendentes de Caim já tinham introduzido a carne em sua refeição, já que a terra já não dava mais a sua força. Então, H. Pember cogita essa ideia de que os filhos de Caim já comiam carne. Eles foram os primeiros a possuírem gados. E ele não só tinha o gado para fazer vestimenta com a sua pele, mas já tinha introduzido a carne como seu alimento, como meio de refeição. Como seja, a questão é que ele edifica uma cidade como meio de sobrevivência. Mas não só isso. Os seus filhos também inventam a música, o instrumento, algo para distraí-lo, algo para alegrá-lo. Mas não só um meio de diversão, de lazer, eles criaram, mas também uma forma de se proteger. A Bíblia diz que eles fazem também, irmãos, todos os instrumentos de ferro. Eles eram metalúrgicos também, e eles criam armas para se protegerem. Você vai ver a Lameque aqui falando o que fez, que tinha matado o homem, e ele tinha 2 homicídios nas costas. Caim tinha 1, ele tinha 2, e se orgulhava disso. Então Caim, ele edifica uma cidade porque ele perde aquilo que nós podemos ter em Deus, que é a provisão, a alegria e a proteção para nossas vidas. Caim perdeu isso. E é isso que a cultura sem Deus cria. É isso que o homem sem Deus faz. Porque ele não pode mais estar na presença de Deus, então ele vai criar um meio de sobrevivência. Então, os descendentes de Caim viviam dessa forma. Eles eram inventores, eles fizeram grandes realizações. Por quê? Porque ele precisava se proteger. Eles precisavam manter a sua vida com os seus próprios meios, com seus próprios recursos, porque ele perdeu tudo aquilo que podemos ter em Deus eternamente.
a alegria, a comunhão de estar com Deus, o relacionamento de estar com Deus, a provisão, porque hoje as pessoas acham que não depende mais de Deus, acham que depende da sua habilidade, do seu trabalho, da sua profissão, do seu dinheiro, dos seus recursos. E ele acha que ele mantém a sua própria vida. Pois é isso que a cultura sem Deus faz. Ele cria também diversões, porque o homem vive em uma tristeza profunda, em um vazio profundo, então tem que criar meios para se distraírem, para criar alegria, diversões. Então inventa tudo. Essa é a cultura sem Deus. E ele também criam armas para se protegerem. Instrumento, armas, porque Caim perdeu. Essa foi a razão de Caim fundar uma cidade, essa foi a razão de Caim criar uma cultura. Só que essa cultura é uma cultura sem Deus. Era assim que eles viviam. Ele foi expulso da presença de Deus, irmãos. Ele foi expulso da presença de Deus. Seu pai já tinha sido expulso e ele também foi expulso. Deus criou um meio, através do sacrifício, para que o homem pudesse se encontrar com ele. E Deus manteria ainda, irmão, seu cuidado, proteção, livramento e provisão sobre a vida do homem. Ele teria alegria e paz em Deus, mas Caim perde tudo isso. A vida dele agora, irmãos, é de perambular pelo mundo. Veja o que o texto diz. Versículo 13, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar, hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. O Senhor está dizendo, a terra, que ele era um agricultor, ele lavrava a terra, ele cuidava da terra, ele se tirava seu sustento da terra, e Deus está dizendo para ele, que a terra não daria mais o sustento para ele. Com Adão foi diferente. Você comerá do suor do seu rosto, a terra produzirá cardos e abrolho, mas ela ainda vai lhe dar alguma coisa. Mas com Caim, Deus disse que a terra não vai dar nada para ele. Essa é a situação. Que vida Caim estava levando. Mas há uma grande diferença entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis. O capítulo 4 não diz quantos anos. Se você ler com atenção, você vai perceber que o capítulo 4 não diz quantos anos os descendentes de Caim viveram. Não diz. Ele omite esse detalhe. Mas se você ler Gênesis, você vai ver todo o tempo falando a quantidade de anos que eles viveram. Vai dizer que Adão, irmãos, viveu 165 anos e gerou 7. E depois viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. E viveu mais 930 anos e morreu. É assim que a Bíblia vai narrar. Há uma diferença entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de
O que a Bíblia fala do capítulo 4 é sobre as grandes invenções de Caim e seus descendentes, suas realizações, mas não diz quanto tempo eles viveram. Acredito que viveram muito, mas não diz quanto tempo. Mas fala sobre as suas realizações. E quem lembra de Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, capítulo 2 de Eclesiastes, falando sobre isso. Que tudo isso que o homem faz, suas invenções, são vaidade. Então a vida dos homens sem Deus, sem comunhão com Deus, suas vidas eram vazias, sua vida era de vaidades. Mas no capítulo 5, não. Como os salvos aqui viviam? Como os salvos viviam no capítulo 5? Capítulo 5 nada fala de realizações. Esses homens do capítulo 5, descendentes de Adão e Sete, não fizeram nada, não criaram nada, não inventaram nada, não realizaram nada. Como eles viviam, pastor? Como eles viviam? A Bíblia diz que eles viviam, geravam, viviam e morriam. Era assim que eles viviam. E você pode achar que, meu Deus do céu, vivia, fazia filho, vivia e morria. É chato, né? Não criaram nada, não fizeram nada. Mas eles estão vivendo aqui, esse viver, gerar, viver e morrer, eles estão vivendo o propósito de Deus. Eles estão vivendo o propósito de Deus. Se você ler o capítulo 5, o que eles faziam? Irmãos, viver aqui significa trabalhar, comer, beber e casar. É isso que é viver. E gerar filhos. Eles estão aqui cumprindo o propósito de Deus, de Gênesis capítulo 1, verso 27. Crescei e multiplicai, enchei a terra, dominai sobre ela. Eles estão vivendo o propósito de Deus. Em todas as passagens que você vai ler em Provérbio, que você vai ler nos Salmos, ou você vai ler em Eclesiastes, ele vai falar sobre o viver, está acompanhado com o trabalhar, com o comer, beber e casar. Era isso que eles viviam. Eles viviam o propósito de Deus, e essas pessoas viveram muitos anos, quase 1000 anos. Matusalém viveu 960 e algumas coisas. Viveu muito. Viveu muitos anos. Mas eles estavam vivendo. Mas nesse período de quase 1000 anos, o que é que eles faziam? Eles estavam simplesmente, irmãos, trabalhando, comendo, bebendo, casando, gerando filhos e vivendo. Era isso que eles estavam fazendo durante esse tempo todo. Eles estavam gozando da vida. Só que eles não faziam isso, irmãos, sem Deus. Eles faziam isso para a glória de Deus. Esse trabalhar, esse comer, esse beber, como Paulo vai dizer, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A presença de Deus estava na vida deles. Eles não precisavam criar nada, porque eles já tinham tudo em Deus. Eles não precisavam inventar nada, eles só precisavam viver segundo o propósito de Deus, pois eles foram criados para isso. Eles foram criados para cumprir o propósito de Deus. E era isso que esses homens estavam fazendo.
Se você tiver tempo em casa, dê uma meditada no capítulo 4 e capítulo 5. E você vai ver que esses homens do capítulo 5, esses salvos, estavam vivendo para a glória de Deus. Estava vivendo o propósito de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim do Éden para o lado do leste, e ali colocou o homem que formou. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos, boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o obidélio e a pedra de ônix. E o segundo, que percorre toda a terra de Cuxi e o Gion. O terceiro, que percorre o lado do leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerás. E aí, o que é que Deus faz? Deus traz os animais, porque Adão começa a trabalhar, cultivar a terra, dá nome aos animais, e depois Deus faz o quê? Deus faz uma esposa para ele, e traz. Então, era essa vida que eles estavam vivendo para a glória de Deus. O capítulo 5, que diz aqui que esses é o registro. Esses são os registros, irmãos. De Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher o criou quando foram criados. Ele o abençoou e o chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Com 130 anos, ele gerou o filho. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos. E gerou outros filhos e filha. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Você percebe? Aqui, ele, com 130 anos, ele viveu, gerou. Com 800 anos, ele gera filhos e filhas. E depois ele vive mais 930 anos e morre. Essa é a narrativa do capítulo 5. Tudo que eles estavam fazendo, aqui está contando a história dos salvos. Como os salvos viviam. Eles viviam, irmãos, para a glória de Deus. Eles viviam para cumprir o propósito de Deus. Aqui é interessante que, quando a Bíblia está dizendo que ele gerava filho, é que os salvos, esses salvos aqui, eles já viviam pela fé. Eles viviam pela fé. Que fé, pastor? Na expectativa do descendente da mulher. Eles estavam vivendo na expectativa da vinda do descendente da mulher. E é por isso que eles estavam gerando filhos. Deus tinha dito para a mulher: da tua descendência enviarei um que há de esmagar a cabeça da serpente. E depois a gente vai ver que Adão crê nessa promessa e ele dá o nome de Eva, da mulher Eva, porque ela é mãe de todos seres viventes.
E os seus descendentes, eles vivem agora na expectativa da vinda do descendente da mulher. E a Bíblia diz que eles vivem para dar frutos. Eles vivem para crescer e multiplicar, para povoar a terra, para encher a terra da glória de Deus, para encher a terra, irmãos, da imagem de Deus. E na expectativa de que o descendente da mulher, Jesus Cristo, viesse. Então eles viviam e morriam. Mas apesar, irmãos, deles viverem o propósito de Deus, apesar deles viver muitos anos, a morte ainda era um problema. Porque eles viviam, geravam, viviam e morriam. A morte era um problema. E aí você vai ver que é um problema por quê? Porque eles são descendentes de Adão. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 3, que a morte passou a todos os homens e todos pecaram. Então eles são descendentes de Adão. E como Adão morreu, eles também herdam o pecado e por causa do pecado a morte. É isso que acontece. Mas é interessante que 8 das 10 gerações mencionadas aqui, fala sobre a sua morte. Fala da morte dessa geração. Agora, uma coisa interessante é que a genealogia de Adão, ela vai se estender até Jesus Cristo. Ela dá resultado na vinda de Jesus Cristo. Se você ler Lucas capítulo 3, 23 e 37, em Lucas, que fala sobre José, gerou a Jesus, e aí vai de uma ordem decrescente até chegar a Adão, e até chegar Deus, que Deus gerou Adão. E aí é aqui em Jesus Cristo que o problema da morte é resolvido. Na genealogia de Jesus não há mais morte, porque a Bíblia diz que Ele é a vida dos homens. Ele disse para Marta, quando Lázaro morreu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, em Cristo, a morte, que era um problema, é resolvida. Ela é aniquilada, ela é destruída. Jesus, ele traz vida, e ele traz vida com abundância. Jesus, ele não só traz vida, mas ele traz a imortalidade. Como é que os salvos viviam? Eles viviam para a glória de Deus, eles viviam pela fé, eles viviam dando frutos, eles viviam na expectativa da vinda de Jesus. Eram assim que eles viviam. Diferente dos descendentes da serpente, diferente dos descendentes de Caim, diferente daqueles que não tinham comunhão com Deus. Os salvos viviam assim. Então a genealogia de Jesus, a genealogia do capítulo 5, ela vai se estender até a genealogia de Jesus, até Jesus Cristo. Quer abrir sua Bíblia comigo no capítulo 3 de Lucas e o verso 23 e 37. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José. E aí ele segue
numa ordem decrescente. O versículo 27 diz: filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então você vê que a morte, ela é aniquilada, destruída em Jesus. Na genealogia de Jesus, na descendência de Jesus, não há morte, mas a vida eterna. E aqueles do capítulo 5 viveram, irmãos, para a glória de Deus. Eles viveram pela fé, eles viveram dando frutos, frutificando para a glória de Deus. É isso que os salvos fazem, é assim que os salvos vivem, é assim que os filhos de Deus vivem, é assim que os que creem na palavra de Deus vivem. É dessa maneira. Aqueles que estão no mundo, que pertencem a essa cultura criada pelos descendentes do maligno, irmãos, eles fazem tudo isso porque eles não têm vida em Deus, eles não têm paz em Deus, eles não têm segurança em Deus. É por isso que eles criam invenções, mas têm uma vida vazia, vivem uma vida sem propósito, e sua vida, irmãos, é ligeira, é um conto ligeiro. Logo, logo, está aqui na terra, mas desaparece. Mas os filhos de Deus não. E o interessante é que nós precisamos abrir nossos olhos para contemplar o que Deus está nos mostrando por meio da sua palavra, como é este mundo. Talvez você não saiba, mas o diabo tem uma agenda globalista, aonde ele está, ou criou uma sociedade, está criando uma sociedade e uma cultura. Isso me faz lembrar, quando um dos seus filhos, Karl Marx e Antônio Gramsci, dois filhos do diabo, que deve estar com certeza no inferno, e graças a Deus por isso, projetaram isso para a sociedade. As ideias de Marx estavam até meia fora de moda, mas Antônio Gramsci, na prisão, começou a ressuscitá-la, escrevendo o seu livro. E sabe o que Antônio Gramsci disse? Ele disse que a sociedade precisava ser desconstruída para criar uma nova sociedade. E é por isso, pai e mãe, que vocês como cristãos deveriam estar bem atentos ao que está ensinando aos seus filhos na escola. Porque é lá que eles estão ensinando. Então o Gramsci disse, a sociedade precisa ser desconstruída, precisa ser destruída para criar uma nova sociedade, uma nova cultura. E ele percebeu que a sociedade, ela está apoiada em três fundamentos, que era a lógica dos gregos e a razão, a meritocracia dos romanos e a ética cristã judaica. Ele disse que deveria tirar esses pilares. Enquanto esses pilares não fossem removidos, não poderiam se criar uma nova sociedade, uma nova cultura. Então, é por isso que chega na escola, seus filhos estão sendo alienados, idiotizados. É isso que eles estão fazendo com seus filhos na escola. Porque eles não estão ensinando seus filhos a pensar, mas no que pensar. Eles estão tirando a lógica e a razão. Então, não existe verdade absoluta. Eles estão destruindo a verdade. Ele está dizendo, a verdade é relativa. O que é verdade para você, não é verdade para mim. Não só a verdade, mas também a meritocracia. O homem está perdendo o seu direito. Ou seja,
Seu direito não é absoluto. O que é certo para você sobre a ética cristã não é certo para mim. Então é isso que Satanás está fazendo. Eles estão introduzindo esses pensamentos na mente dos alunos. Então seus filhos estão indo para a escola, estão aí fazendo curso nas ONGs, seus filhos estão indo para a faculdade e chega lá, eles colocam a ideologia. Aí seu filho chega em casa todo revoltadinho, achando que tem uma nova fórmula, uma nova sabedoria, que tem conhecimento. E aí confronta. Lá em casa, eu e meu filho, a gente conversa muito sobre isso. A gente pensa juntos. Ele fala o que foi falado na escola. Ele fala o que foi falado lá do curso. E a gente conversa, a gente discute, pergunto para ele o que ele acha disso. Tento extrair, fazer ele a pensar, não no que pensar. É isso que estão fazendo, eles têm uma agenda globalista. Então, por quê? Porque, irmãos, para ele a moral não é absoluta. Então, o certo e o errado não existe mais. O seu direito que eles estão tentando tirar, sabe, você trabalhou tanto para conquistar sua casa, seu apartamento, mas o seu direito sobre sua casa, sobre apartamento ou qualquer coisa não é absoluto. Alguém pode chegar lá e invadir. Um dia você pode chegar lá e encontrar a turma do MST lá na sua casa. Ou dos sem-tetos aqui em São Paulo. Você percebe o que Satanás está fazendo? Então a verdade não é absoluta. E eu gosto quando alguém fala que a verdade não é absoluta. Eu falei assim, a verdade não é, essa afirmação sua não é verdade então, não é absoluta. Porque ele faz uma afirmação, a verdade não é absoluta. Então essa sua expressão não é uma verdade e não é absoluta. Precisamos tomar cuidado. Abra seus olhos. Leia a Bíblia. Para Deus lhe mostrar como está o mundo. E como Satanás está trabalhando no mundo. E lembre do que ele falou. Não vos conformeis com este mundo está perdido. Se você se tornar amigo do mundo, você vai se tornar o meu inimigo. Se você amar este mundo, o meu amor não vai estar em você. Deus está tentando abrir os nossos olhos. Por quê? Porque a terra, os céus e a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. E Deus quer que nós vivamos nessa terra para a sua glória. Deus quer que a gente viva nessa terra para o seu propósito. Mas de certa forma, por alguma razão, você fechou os olhos e não está percebendo, não está vendo o que está acontecendo no mundo. Seus filhos estão sendo ensinados por pessoas de mente malignas, por interesse financeiro, por defesa às suas ideias, à sua bandeira. Está na hora de acordar, crente. Está na hora de acordar, sabe por quê? E eu nem terminei esse sermão. Vou terminar semana que vem. Como escapar da morte? Vamos falar sobre Enoque. Ainda nem terminei de pregar o sermão. Ele vai ter a segunda parte. Mas eu estou tentando aqui falar algo de Deus para você, na esperança que o Senhor abra seus olhos, e você percebe como as coisas estão normal. Aqui o irmão Daniel já nos advertiu aqui no começo, porque ele está tornando tudo normal e comum, e nós não percebemos, e a nossa fé, porque estamos enfraquecidos nela, nós não temos mais discernimento.
Não temos mais força, mas o diabo está lá na nossa casa através dos filmes, das séries, estão através das novelas. Você não vai para a faculdade, para a escola, mas ele chega até a sua casa. Não, deixa que ele manda os meninos e a gente vai lá na casa deles. Os meninos vêm aqui, mas nós vamos lá. Vamos colocar umas séries aí. Aí você percebe tudo que a palavra de Deus reprova. E nós estamos achando normal e comum. Nós estamos achando tudo normal e comum. As ideologias que eles estão pregando. E nós estamos lá dando audiência para ele e a Bíblia está lá no canto. E o diabo colocou uma escama em nossos olhos, tirou o nosso discernimento. E o Espírito Santo já partiu em retirada há muito tempo. E como nós estamos vivendo? Como amigos do mundo, conformado com este mundo, agindo conforme o mundo, mas Deus está abrindo nossos olhos, Ele está nos mostrando algo, e esse algo está destruindo não só a sociedade, mas também está destruindo muitas vidas de crentes. Aquilo que você era, você não é mais. Você era um crente temeroso, fervoroso, temente a Deus, de oração, dedicado, zeloso da palavra, zeloso da vida espiritual, mas você não é mais nada disso. Deus está nos mostrando isso, você consegue ver? Você consegue ver que Caim criou uma sociedade, que Caim criou uma cultura, porque ele não tinha mais comunhão com Deus, porque ele perdeu em Deus a vida, a provisão da vida, ele perdeu a proteção e a alegria e a paz. Então foi uma forma de sobrevivência, foi uma forma de viver. Mas essa forma não deu muito certo, não foi muito longe. É assim que vocês querem? É isso que vocês querem para a sua vida, igreja? É isso que vocês querem para a sua vida, irmão? Sabe qual é o final? O final nós vamos falar semana que vem. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.